Olá, boa noite. Nós somos alunos do curso de Pedagogia da UESP, do Polo de Santana, com a disciplina Currículos e Programa, da professora Soraya Mendes, tutor Hamilton, e vamos produzir um vídeo com a síntese do tema Currículo e Multiculturalismo. Nesse vídeo, vamos sintetizar a concepção do currículo multicultural. Para melhor compreender, vamos recapitular o que diz o professor Justino sobre a definição, o que é currículo escolar. Ele dá a ideia de ordem, organização dos trabalhos e do tempo escolar. Para Saviani, é o controle do processo pedagógico, estabelecendo prioridades segundo as finalidades da educação, ordenação, sequenciação e dosagem dos conteúdos de ensino, estando, portanto, as ideias fundamentais em consonância entre si. Quanto ao currículo multicultural, nada diferente desse fundamento, incluindo o conceito de multiculturalidade. Ou seja, instituir no currículo o fomento ao conhecimento e respeito das adversidades, das diferenças de cultura em todos os aspectos, de raças, culturas, linguísticas, religiões, de gêneros, classes sociais e etc. A escola, como percursora da educação, assume uma responsabilidade e tem o desafio de romper as barreiras históricas e promover a construção de um ambiente onde o entendimento plural seja preponderante. Para tanto, necessário conhecer o histórico opressor desses preconceitos e potencializar todas as vozes de cultura outrora sufocadas pela intolerância. Conforme Garcia Canclini, a relativa unificação globalizada dos mercados não sente perturbada pela existência de diferentes e desiguais. Uma prova é o enfraquecimento desses termos e a sua substituição por esses outros, inclusão e exclusão. Nesse contexto, surgem outros termos subliminares que merecem destaque: os conectados, que são incluídos, e desconectados, que são os excluídos, bem como os que trabalham e os desempregados. Nesse sentido, a escola precisa movimentar, fomentando a equidade, indignando-se com o modelo político global de supressão das minorias, independente da sua diferença cultural, convertendo-a em fonte de pesquisa e interações para a construção dos saberes. Desse modo, urge descolonizar e romper padrões da cultura ocidental hegemônica que estabelece como certo isso ou errado aquilo, os desejos de apreço de um passado que até então ainda não consegue justificar o seu conservadorismo. O grande desafio da educação no século XXI é constituir a compreensão dos direitos humanos, valendo-se dos princípios morais e democráticos na perspectiva da equidade e da diversidade com emancipação e respeito da sua identidade. Mas é preciso uma ação prática do exercício. Para Moreira e Candal, Torres e Santo Tomé, Kamen e muitos outros, na maioria das vezes isso fica no discurso. Enquanto isso, as classes privilegiadas se beneficiam propositadamente do currículo único predominante, planejado por sujeitos que assim o idealizam. Para Candal, só o tratamento igual não significa que uniformiza, padroniza e apaga as diferenças. É preciso uma igualdade fundada no diálogo para que as diferenças sejam respeitadas e reproduzidas em igualdade. Com isso, rompe-se os obstáculos e promove o êxito escolar. Sabendo-se que o currículo é uma decisão política e que ele não é fixo, isso oportuniza organizá-lo de modo a entender os contextos sociais desejados. Desse modo, assim como Darcy Ribeiro, necessário as escolas olhar pelos olhos da comunidade, o que culturalmente ela demanda.
Nesse contexto, desenvolver esse conhecimento social crítico e que assegure o direito à diversidade, rompendo com todos os preceitos discriminatórios. Para Corazza, o interesse de objetivar padrões comuns não é inocente. Com seu caráter unificador, ele opera como instrumento para reforçar as divisões existentes, castigar as instituições, discriminar e suprimir as vozes e história do diferente. Não constitui uma doutrina geral sobre o que é bom ser, nem um corpo de princípios imutáveis do que é certo fazer. O currículo multicultural ajuda a impedir a reprodução da cultura dominante, onde as relações de poder suprimem as criações culturais. O currículo multicultural oferece crédito, desde seu planejamento, procedimentos democráticos, valorizando a reflexão crítica e a interação e diálogo com outras vozes ou manifestações. Além disso, o currículo multicultural promove esse entrecruzamento das culturas, superando as discriminações, fomentando a reflexão crítica pelo professor e promovendo encontro com os alunos, sendo convidados também a refletir sua própria cultura. Conforme Mizukami, a educação se dá enquanto processo em um contexto que deve necessariamente ser levado em consideração. E para concluir, a pedagogia fundamentada no currículo multicultural tem sua visão voltada para o contexto social do aluno.